boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço I, o programa de inovação do Confea. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento e meio ambiente. Eu converso com a bióloga Marina Loeb, mestre em zoologia. Desde 2007, ela desenvolve trabalhos na área de consultoria ambiental. Boa tarde, Marina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo certo. Bom, para começar o nosso papo, eu gostaria aqui de perguntar, como equilibrar essa questão do avanço tecnológico com práticas mais sustentáveis? Você acha que a cidade de São Paulo está nesse caminho? O que está faltando para a gente? Então, eu acho que a cidade está nesse caminho, mas ainda tem muito que melhorar. Sabe, desde mais ou menos 81, nos anos 80 mesmo, algumas políticas foram implementadas, inclusive essa política de estudos ambientais, estudo de impacto ambiental e monitoramento ambiental, né, que antigamente não eram obrigatórios, hoje em dia são obrigatórios. Cada vez está melhorando o rigor desses estudos, mas ainda tem muito que melhorar. Certo. E quais são os desafios dessa tarefa? Como fazer isso? O maior desafio é justamente equilibrar todas as forças, sabe? As forças dos biólogos, sim, aí. dos biólogos, dos empreendedores, né? Dos construtores das obras, de todo mundo. Falando em agradar os interesses, você acha que agradar todos esses órgãos aí, meio ambientalistas, governo, a população que será afetada, na questão das obras, aí você acha que é possível agradar todos? Sempre tem uma forma melhor de se fazer, né? Então é possível. Prejudicar o menos possível, né? Conversando, a gente sempre chega em hipóteses melhores para resolver as coisas, então... Tá faltando diálogo, então? Falta bastante diálogo. É esse que falta. A senhora já participou aí de projetos de grandes obras? O que a senhora constatou? Quais foram as dificuldades aí? Bom, tem a questão principal financeira, né? Que é a grande dificuldade. A gente trabalha com a especulação financeira, né? Isso é bastante complicado. Certo. E qual foi a grande obra? Qual a obra que a senhora já participou? Então, eu estou fazendo atualmente o monitoramento do trecho sul do Rodoanel. Agora a gente está começando a desenvolver o plano de manejo dos parques do entorno do Rodoanel. E, sei lá, tem algumas outras obras por aí. A estrada de ferro do ramal ferroviário sudeste do Pará, que chama a obra, uma obra grande, está sendo feita lá no Pará. Algumas outras obras por aí. E quando a gente fala nessas grandes obras, tem todo esse estudo, você faz um monitoramento. Conta um pouco como funciona essa questão aí do monitoramento. Então, para começar, existe o EIA-RIMA, que a gente chama, né? O EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental. O RIMA é o relatório de impacto ambiental. Um EIA é feito da seguinte forma: são várias pessoas trabalhando para compor um EIA. Então, tem biólogos, tem geógrafos, tem pessoas mais ligadas à parte socioeconômica, tem geólogos, tá? Tem gente de todas as áreas aí para elaborar esse EIA. Então, a partir de um empreendimento, quando a forma do empreendimento está traçada, essa forma é passada para essas pessoas que vão elaborar o EIA, né? E a gente vai lá, faz estudos de campo. Então, no meu caso, eu trabalho com peixe. Então, eu vou lá, eu pesco, eu vejo as espécies que tem. A partir das espécies que tem no ambiente, eu calculo mais ou menos os riscos ambientais. E faço esse trabalho que se chama EIA. O RIMA, ele é um relatório simplificado do EIA. Tá? Então, ele é simplesmente um relatório para o pessoal para o povo mais simples poder entender o que é o EIA. O EIA é um arquivo técnico. Entendi. Né? Então, eu vou citar nome de espécies de peixe. Agora, deixa eu só perguntar, o EIA-RIMA, se esse EIA-RIMA ele pode verificar
as possibilidades aí da obra ser feita no local, ou mesmo que os prejuízos sejam enormes, essa obra vai acontecer nesse local, mesmo assim? Como funciona Então, isso? isso, tá baixando, cadê? Isso ainda precisa melhorar, porque na verdade falta comunicação, eu acho, assim, sabe? Tanto dos biólogos e dessa parte das pessoas da socioeconomia, com os engenheiros, porque normalmente o que acontece é que os engenheiros eles fazem alguns estudos e fazem os aproveitamentos, né, que eles chamam. Os aproveitamentos são as possibilidades de forma do empreendimento e eles escolhem a mais economicamente viável. Né? Depois a gente calcula os riscos ambientais em cima dessa mais economicamente viável. O que seria melhor? Que a gente também pudesse dizer qual é a mais ambientalmente viável, né? É isso que a gente não consegue dizer. Entendi. E, assim, questão do monitoramento. Como você calcula aí a qualidade desse monitoramento que é feito nesses locais, essas obras? Você, Sim. por experiência própria, né, participou aí, como você calcula isso? Então, do monitoramento eu acabei não falando. Eu falei do EIA-RIMA. Isso, né? Você acabou, O monitoramento ele é dividido em duas etapas. Tem o monitoramento durante a construção da obra e tem o monitoramento depois da construção da obra. Tá? Certo. Todas essas fases, elas ocorrem hoje em dia. O problema é que muitas vezes elas ocorrem de qualquer jeito. Né? As pessoas fazem de qualquer jeito. Não que as pessoas que estão elaborando o estudo façam de qualquer jeito, o que às vezes acontece. Mas o problema é que muitas vezes a gente tem uma infraestrutura dos empreendedores que não nos permite fazer de uma forma melhor. Entendi. Falta aí infraestrutura, né? Interesse, na verdade, também tem a questão do interesse, né? Sim. Não, a infraestrutura falta por falta de interesse. Por falta de interesse aí, E o interesse econômico é maior do que esse interesse ambiental, né? Infelizmente, Sim. aí nós temos esse problema. As etapas do projeto, então, existe o monitoramento, falando das etapas, o monitoramento pós, né? Você participou do monitoramento anterior aí à criação do Rodoanel, do trecho sul, é isso? Sim. Certo. Quando falamos... Mas já teve alguns outros empreendimentos que eu tenho, 2 empreendimentos agora que eu estou participando do monitoramento depois da construção do empreendimento. Entendi. Quando falamos em meio ambiente, nós temos que pensar no social também, em como podemos evitar, né, essa questão social. No caso do Rodoanel, por exemplo, a questão ali dos povos, né, que estão localizados naquela área. Como você acha que pode ser feito esse manejo aí também das pessoas? O que você acha que deve... Eu trabalho com peixe, certo? Então, o que eu faço? Eu faço um estudo dos peixes do local e eu falo, por exemplo, olha, aqui nessa área a gente tem uma espécie que é vulnerável, ou aqui a gente tem uma espécie que está em extinção, realmente. Então, vamos ver se a gente consegue transferir essas pessoas que estão aqui para lá, que naquele outro canto aqui não tem espécies vulneráveis, por exemplo. É mais ou menos isso que eu faço, só que isso é muito mais complicado do ponto de vista socioeconômico, porque às vezes... Essa pessoa que está aqui, onde tem essa espécie que é vulnerável, ou sei lá, o que ela for, em qual categoria ela se encaixar, essa pessoa, não sei, de algum modo ela não pode se mudar. Por exemplo, tem uma família no trecho sul do Rodoanel, que o dinheiro foi passado para o dono da terra. Só que o dono da terra já vendeu essa propriedade. Eu sei lá, nem sei se vendeu quantas vezes, sabe? O dinheiro foi passado para o dono da propriedade, mas quem está morando lá não recebeu o dinheiro. Então, até hoje. Isso já foi indenizado faz algum tempo. E essa pessoa não recebeu o dinheiro e não saiu de lá, porque não tem para onde ir. Entendi. Agora, falando em problemas, porque assim, a gente tem o problema anterior à grande obra, né? Sim. Quando a gente fala... Não só do Rodoanel, as hidrelétricas, tal, a questão ambiental e a questão da população local. E temos também problemas pós, né, a construção dessas obras. Você pode me falar um pouquinho desses problemas após a construção? Por exemplo, o do Rodoanel.
Quais são os problemas aí, os principais problemas enfrentados depois que o Rodoanel foi construído, que é no caso do trecho sul que foi inaugurado há pouco tempo? Então, para a fauna de modo geral, né, ictiofauna, que é o que eu trabalho, o Rodoanel não tem tanto problema, né, porque os carros ali passando a alta velocidade, os peixes estão no rio, a questão do ruído não vai interferir tanto assim, mas se você pegar fauna, por exemplo, os mamíferos, né, a gente tem passagens de fauna, que a gente chama, que são buracos embaixo do Rodoanel, para essa fauna passar. Só que a questão do ruído atrapalha, então a gente acaba separando populações, né, e muitas vezes esses bichos se afastam do Rodoanel, que tem muito barulho e tal, e vão para as casas das pessoas, né, causam bastante transtorno. E a questão de atravessar também, né? Também. A pista, então, tem toda essa... isso no Rodoanel não ocorre muito, porque é uma pista de alta velocidade e tem a passagem de fauna, mas pode acontecer. E quando a gente fala aí na questão que você trabalha, a questão dos peixes, por exemplo, numa hidrelétrica, por exemplo, aí a questão é mais profunda, né? Você pode falar um pouquinho? O principal problema é a interrupção de rotas migratórias dos peixes. Tem alguns peixes, principalmente assim, esses grandes migradores, que eles fazem parte da composição da dieta das pessoas. Peixe é comida. Né? Então é muito complicada essa questão da ictiofauna. Eu acho que é uma das mais complicadas com relação a hidrelétricas, né? Além disso, a gente tem perda de hábitats, porque quando é construída uma hidrelétrica, normalmente a hidrelétrica é construída num pedral, né, que a gente chama, numa cachoeirinha. Então, essa cachoeira é afogada. Existe uma fauna que ela fica nessa cachoeira, né, que a gente chama de reofílica, são faunas que dependem dessa cachoeira. Então, esses peixes, eles não têm para onde ir, se extinguem, porque eles precisam de água corrente. Acima, né, a montante da barragem, que a gente chama, vira um grande reservatório. Abaixo da barragem tem o trecho de vazão reduzida, que tem muito pouca água. Tem muito pouca água. tem menos água. E aí fica complicado, porque essas pedras acabam entrando água por esses sumidouros, né, que a gente chama, que ficam no fundo dos rios, e a fauna não consegue passar, não consegue... Não dá, assim, é muito complicado. Falando assim, a questão das grandes obras, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. São obras que podem ser consideradas necessárias. O governo põe aí as necessidades. Então, por exemplo, o complexo hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia. O governo afirma que as usinas ampliarão consideravelmente a oferta de eletricidade e também vai melhorar a distribuição de energia. Então, aí, por exemplo, outras coisas. O Rodoanel. O Rodoanel vai facilitar aí a questão dos caminhões irem até o Porto de Santos e, consequentemente, vai desafogar aqui um pouco o trânsito da cidade. A gente tem o problema da mobilidade pública. Então, a gente precisa dessas obras. Vamos colocar assim, como conciliar isso? Você acha que é a maneira de se fazer ali? Por exemplo, no caso de uma hidrelétrica, o que deve ser feito? O que deve ser avaliado antes para não ter? Precisa, porque vai gerar emprego, vai gerar energia. Aí a questão do Rodoanel também vai gerar emprego, também vai desafogar um pouco o trânsito. Mas o que precisa ser avaliado nisso? Então, precisa haver conversa, principalmente, sabe? Comunicação entre todos os afetados e as pessoas que estão trabalhando para que o impacto seja menor. Não há essa conversa. Então a gente precisa saber quais são as necessidades reais dessas pessoas e precisa ter precisa ter uma infraestrutura melhor para trabalhar, sabe? E no caso, por exemplo, de uma hidrelétrica, o que a gente pode... por exemplo, a Belo Monte, a gente tem a polêmica ali. Como evitar a questão da população? Como você tinha falado anteriormente, que são maneiras e maneiras de se construir uma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala numa hidrelétrica, qual a melhor maneira? Então, Belo Monte tinha um traçado. Belo Monte foi
estava em voga nos anos 1970, né? Aham. Nos anos 70. E tinha um traçado que foi mudado bastante. Agora, nos anos 2000, aí, Belo Monte voltou, mas com um traçado bastante diferente, né? Iam ser alagados, eu acho que eram 1.200 km², o lago. Hoje em dia, o lago proposto é de 600 km². Já é uma mudança válida, É uma né? mudança válida e bem legal, assim. Inclusive, uma outra mudança é que eram propostas 6 hidrelétricas, eu acho, para o Xingu. 6 ou 7 hidrelétricas. E hoje em dia, eles estão propondo apenas a Belo Monte, né? Só que isso é bastante controverso. Porque, na verdade, Belo Monte é um pouco inviável. Belo Monte precisaria de uma usina montante para regular o fluxo de água de Belo Monte e Belo Monte realmente gerar uma capacidade de megawatts que torne viável. Né? Porque Belo Monte vai gerar, nos meses de cheia do Xingu, 11.000 megawatts. Nos meses de seca, que são cerca de 6 a 8 meses, cerca de 1.800 megawatts. Então você acha que é uma obra muito grande para pouco, é isso? Eu acho, na minha opinião, Belo Monte é inviável. É inviável por isso. Porque a média que a gente vai ter de energia gerada são 4.500 megawatts. Cerca disso. Então não vale. Então, por vale exemplo, pensando nisso, não vale a pena a questão aí ambiental, não só ambiental, mas a estrutura toda, o dinheiro gasto, tudo isso não vale a pena. Sim. Porque, assim, existem outras formas disso acontecer, né? Então, quando... Eu já falei aqui um pouquinho disso. Quando uma hidrelétrica vai ser construída, existem algumas alternativas, né? Que são chamadas os aproveitamentos hidrelétricos, as AHE, que depois viram o HE, né? Usina hidrelétrica. Esses aproveitamentos são diferentes traçados, né? Das hidrelétricas. Então, tem todo... O tamanho do reservatório formado é diferente, o tamanho de trecho reduzido é diferente, a quantidade de turbinas e tudo mais, né? Então, como que é feito hoje em dia? São calculados esses aproveitamentos e o economicamente mais viável é escolhido, né? Se essas pessoas que elaboram a EIA-RIMA, inclusive eu, se a gente pudesse opinar nesses aproveitamentos, seria muito melhor. Entendeu? Eu já trabalhei em alguns projetos que eu sabia que existiam aproveitamentos melhores, que eu tive acesso. Mas você não pôde opinar? Não. Não, porque a UHE já existia. Então, não existiam mais as AHEs. Não existiam mais os aproveitamentos. Já tinha sido escolhido. Entendi. Mas, de repente, isso aí não era economicamente mais viável, né? Sim. Entendi. O Castro, aqui o visitante, ele está dizendo que a hidrelétrica funciona por cascatas que passam por turbinas e o giro da turbina produz energia. Para produzir essa cascata, eles precisam fazer uma barragem. Quando essa barragem é feita, ela larga uma grande parte do ambiente da natureza, obrigando os animais a se deslocarem, matando parte da fauna. Tá aqui ele completando aí, né? É isso aí. Então, os nossos internautas bem informados. Deixa eu ver aqui. E cada vez mais, né, a gente percebe que há o foco ambiental, espaço, né, para o foco ambiental, nos cursos de graduação, em biotecnologia, engenharia, medicina e arquitetura. Podemos dizer que essa diretriz nas profissões científicas vai se manter por muito tempo? Você acha que tende a crescer, né, cada vez mais? Eu acredito que sim. E você acha isso essencial? Acho. Certo. Como bióloga, quais as perspectivas, né, que a gente pode ter em relação aí, que a gente está falando da biodiversidade, do anel, né, a questão dos direitos dos animais, quais as perspectivas que podemos ter em relação a isso, aos direitos dos animais e à biodiversidade? A biodiversidade, por um lado, ela tende a ser um pouco mais estudada, né, por essas grandes obras. Na verdade, essas grandes obras têm um lado muito bom, que é trazer um aporte de informação muito grande. Que a população também, né? A população fica mais informada. Sim, a gente aprende muita coisa indo fazer esses estudos e tal, né?
Perdi. E os animais, o direito dos animais, você acha que já é o suficiente o que existe ou você acha que tende aí as perspectivas tendem a ser melhoradas as leis, né? Quanto aos animais, você acha que precisa então, mudar? Vou voltar na biodiversidade primeiro. Certo. Então, a gente, né, inevitavelmente vai perder biodiversidade, mas ao mesmo tempo a gente tem um aporte maior de informação com essas grandes obras. Então, sei lá, fica meio elas por elas, assim, sabe? Você acha que vale aí essa questão da perder a biodiversidade e ganhar mais informação? Não sei. Olha, não é que eu acho que equivale. Uhum. Eu acho que a gente deveria ter mais acesso a essa biodiversidade, sabe? Eu acho que, inclusive, as empresas deveriam fazer trabalhos para que a gente conhecesse essas áreas, né? Se são elas que estão devastando essas áreas, elas deveriam dar mais aporte até do que dão. Mas é o jeito que as coisas funcionam. A gente tem que se adequar. Por enquanto é assim, né? Por enquanto é assim, a gente espera que melhore, mas é o que dá para ser feito. Certo. Né? Com relação ao direito dos animais, a gente já tinha falado um pouquinho, né? Essa coisa dessas redes sociais e tal, a gente está vendo cada vez mais essa briga aí pelo direito dos animais. Eu acho que isso vai melhorar, sim, né? Principalmente com a temática ambiental mais presente nesses cursos e tal. Cada vez vai se falar mais sobre isso. Há um interesse da população maior, né, agora na questão da sustentabilidade, né? Sim. Tem um interesse e a informação está chegando, né? Podemos falar assim. Você tem mais alguma consideração? Quer deixar um recado para os nossos internautas? Não sei. Não lembro de nada. Tá certo, então. Então nós vamos para um breve intervalo e voltaremos assim, que não saia daí. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. Pode chegar. Pra firmar. Pra mudar o mundo. Pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e, o mais importante, os profissionais. E para eles existe o Convea-CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do Convea-CREA. Todo medicamento pode causar efeitos indesejáveis. As tarjas preta e vermelha são advertências em relação aos riscos do uso e restrições para a venda. Os de tarja preta são aqueles de venda controlada. A prescrição médica fica retida na drogaria. Nos de tarja vermelha,
a receita precisa ser apresentada. Antes de tomar qualquer medicamento, procure um médico ou a orientação de um farmacêutico. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema, enfim, você vai estar convidado. Vamos seguir no banho, ajude a Mata Atlântica. Olá, estamos de volta ao Espaço I e vamos assistir às dicas de curso pelo Brasil. Fique ligado! Empresas, profissionais ou estudantes podem se inscrever até 30 de junho no Prêmio CEBIC de Inovação Tecnológica. O objetivo é premiar trabalhos de pesquisa com comprovada eficiência em inovação tecnológica. Para informações, acesse www.sinduscomgoias.com.br ou ligue 62 3095 5181 ou 5183. Estão abertas as inscrições para o curso de Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais na PUC do Rio de Janeiro, dia 30 de abril, das 10 às 16 horas. Local, Avenida Marechal Câmara, 186, 7º andar. Voltado para profissionais graduados em Engenharia e Arquitetura, universitários e profissionais atuantes na área de Engenharia, de Avaliações e Perícias, as inscrições vão até 21 de abril. Para informações, acesse www.cce.puc-rio.br. De 22 a 24 de maio, acontece em Santa Catarina o Congresso Pan-Americano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano. Local, Associação Catarinense de Engenheiros, Florianópolis. Para informações, acesse www.comiteupad.org.br. E agora, no Giro pelos CREAS, temos uma participação do CREA do Rio Grande do Norte. Vamos assistir uma entrevista com o presidente Adalberto Pessoa.
Olá, vamos conversar com o presidente do CREA Rio Grande do Norte, Adalberto Pessoa. Olá, presidente. Presidente, como que estão as obras da arena principal e se o CREA já teve acesso aos projetos, não só da arena, mas também de mobilidade urbana, do aeroporto e da parte hoteleira? Natal foi escolhido, na verdade, é a menor das capitais escolhidas. E ela foi escolhida porque nós temos um assentamento hoteleiro de primeiro mundo. Nós temos 25 mil ofertas de leito na região metropolitana. Então, hoteleiro não é o nosso problema. Nosso problema é de mobilidade, tá certo? E de alguns efeitos de drenagem e esgotamento pluvial, porque a área escolhida é uma região bem central, onde hoje está o estádio de futebol do Rio Grande do Norte. E é uma área muito afetada pela ocupação, né? Ela já está impactada ao máximo, digamos assim, ao lado da BR, que serve como entrada na cidade, a BR-101, e as obras, os projetos para essas obras de mobilidade são bastante significativos para o Rio Grande do Norte. Eu tive acesso a algumas dessas obras, outras ainda estão complementando os projetos. O valor aproximado entre o governo do estado e o município é na ordem de 1,3 bilhões de reais de obras complementares. Existe uma obra que é significativamente importante, que é um canal de esgotamento pluvial com aproximadamente 14 quilômetros de distância, e como Natal é uma cidade de dunas, em cima de uma duna, é uma obra significativamente complexa para ser feita, porque ela tem que ser feita num processo não destrutivo, numa área de duna, né, que tem muita seção, muita fundamento, etc. Tem um número significativo também de indenizações a ser feito, e Natal está bem atrasado no cronograma, mas com as justificativas apresentadas pela nova estrutura do governo, a FIFA entendeu que haveria sim a possibilidade de retomar o processo a partir de uma nova programação que foi apresentada. Nós tivemos alguns conflitos do CREA com a antiga Secretaria da Copa, porque eles teimaram em não atender algumas prerrogativas nossas de apresentação dos projetos, com as ARTs, etc, etc. Houve a licitação, ela foi deserta. Aconteceu novamente, ela foi novamente deserta, e aí veio o novo governo com uma proposta singular, e agora vai haver uma tremenda concorrência entre pelo menos 5 empresas. Dentre essas aí, as maiores empresas do Brasil estão lá representadas, pelo menos 3 das maiores empresas do Brasil, inclusive se associando a empresas internacionais, como Portugal e Espanha. Com relação à série de audiências públicas que o CONFEA vai promover nas cidades que serão sede dos Jogos da Copa do Mundo, o CREA, Rio Grande do Norte já se preparou? Já está organizando? Nós estamos nos preparando, nos organizando, né? Esse encontro vai ser fundamental para essa formulação. Já comunicamos ao governo do estado, através do secretário da Copa e à própria governadora, na instalação do comitê que se deu agora no mês passado. O CREA tem assento nesse comitê e a gente vem discutindo com propriedade as dificuldades. Como presidente do CREA, qual a avaliação que o senhor faz dos desafios e das oportunidades que essas obras trarão para a capital do Rio Grande do Norte? Essa coisa menos importante que existe, na verdade, para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte é a arena. A arena é apenas a sede onde vão ocorrer os jogos de futebol. Mas como o futebol tem que ter uma arena dentro daqueles modelos, né, dentro do modelo internacional, dentro dessa programação da FIFA, ela passa a ter uma importância fundamental, embora o que significa essa Copa para Natal é o desenvolvimento realmente da região metropolitana com acessibilidade competente e esgotamento pluvial, que é uma coisa significativamente importante. Nós tivemos agora mesmo a BR-101, que é o único acesso que se rompeu numa situação repetitiva que já aconteceu em 2004, rompeu a metade da pista, aí gera um engarrafamento de 12, 14 quilômetros para isso. E essa região vai ser beneficiada com os esgotamentos pluviais que estão previstos para os investimentos da região metropolitana. Muito obrigada. Conversamos com o presidente do CREA Rio Grande do Norte.
Por último, vamos assistir uma reportagem sobre o 6º encontro de lideranças do sistema Confea, CREA e Mútua. Confira. O 6º encontro de lideranças promovido pelo sistema Confea, CREA e Mútua foi marcado pela presença de várias autoridades, com destaques para o embaixador do Irã no Brasil, Moses Chatezadeh, o presidente do Conselho Mundial de Engenheiros, Emílio Collum, da Ordem dos Engenheiros de Portugal, Carlos Matias, além dos ministros da Controladoria Geral da União, Jorge Sobrinho, e da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. O 6º encontro de lideranças do sistema Confea-CREA, realizado de 21 a 25 de fevereiro em Brasília, reuniu pelo menos 500 participantes diariamente e contou com a participação de palestrantes nacionais, internacionais, ministros, além da delegação de engenheiros e arquitetos de pelo menos 5 países. Presente no evento, o ministro Garibaldi Alves Filho lembrou da importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país, em função dos impactos econômicos e redução dos gargalos que gera. Já a presidente do INEP, Malvina Tutzman, destacou a importância da qualificação profissional e o resgate de profissionais da área tecnológica que estão fora do mercado de trabalho. Nós precisamos ter no nosso país profissionais altamente qualificados e quando eu digo profissionais qualificados e competentes, eu me refiro a pelo menos 2 visões. Uma, o domínio importante de toda a tecnologia que sem dúvida alguma vai possibilitar o avanço do nosso país em termos da sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade também só se dá na medida em que o outro fator é associado ao que nós chamamos de qualificação competente do nosso profissional, que é a valorização de um olhar para as sérias questões sociais que o nosso país apresenta. Então é preciso que essa qualificação ela venha não só a partir do domínio técnico importante de tecnologias e de outros conhecimentos que dão o perfil do profissional que nós precisamos, que o nosso país precisa, mas o nosso país ainda precisa mais. O nosso país precisa que os nossos profissionais se envolvam com as sérias questões da realidade brasileira. Ronaldo Mota, do Ministério da Ciência e Tecnologia, destacou as expectativas para que o país assuma um posicionamento mais sustentável e chegue à 5ª posição entre as economias mundiais. Eu acho que o Brasil tem tudo em termos de recurso natural, população, território. O que lhe falta, acho que todos os palestrantes anteriores a mim apontaram, é educação. Educação leva a inovação, inovação leva ao desenvolvimento tecnológico, leva a maior produtividade, tá? E leva a sustentabilidade. Para o presidente do Confea, Marcos Túlio de Mello, o evento alcançou seu objetivo de alinhar as organizações que compõem o sistema, definir as prioridades para 2011 e concretizar as ações do planejamento estratégico de 2011 a 2022. Tá certo, estamos de volta. O programa Espaço I fica por aqui. Uma boa tarde e uma boa semana a todos.